Aí definiu o que é ser conexo e caracterizou os conexos reais, né? Os reais, os conexos dão exatamente os intervalos, né? Não tem, todo intervalo é conexo e não tem outro, que é outro conexo que não seja. Todo conexo é intervalo e todo intervalo é conexo. Aí agora, hoje eu vou fazer a relação de conexidade com funções contínuas. A gente vai definir, aproveitar, daí já definir conexidade por caminho. Vai fazer alguns exemplos, alguns um pouco mais estranhos, de algumas coisas que dá para fazer com esse tipo de coisa. Vamos começar, então, primeiro com a preservação via função contínua, que conexidade é uma propriedade topológica, na verdade, então ela se comporta bem com funções contínuas. Então, o que eu vou escrever aqui é basicamente que conexidade é preservada por função contínua, né? Mas eu vou escrever com os símbolos. Então, sejam x de 1, y de 2, espaços métricos. F de x e y, contínua. Oh, rapaz. C de x. Isso eu fiz. Não, o que eu fiz para x1? X é conexo. Então, se você tiver um espaço conexo e tiver uma função contínua, a imagem dele é conexa. Né? Isso aqui é o caso particular, então, tipo, se a função fosse sobrejetora, aí você concluía que o y era conexo. Se você quiser pegar um subconjunto do x que é conexo e olhar a imagem dele, é só você se restringir esse conexo e olhar a função restrita a esse conexo, ele cai nesse enunciado do jeito que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Então, basicamente, o que é para lembrar daqui é função contínua, ela empurra conexo de um lado para o outro. Vamos provar, então, esse aqui. O que a gente tem que fazer? Tem que mostrar, então, que essa imagem aqui, ela é conexa. Então, vou supor que ela não é conexa. Porque lembra que a definição mais natural de conexo é o não conexo, né? Tipo, você falar que a gente até definiu assim, né? Tipo, uma coisa é não conexa se acontece uma coisa, é mais fácil trabalhar com a não conexidade. Então, suponha f de x não conexo. O que era então que queria dizer? Quando uma coisa é não conexa, você consegue dividir ela em dois pedaços que são mutuamente separados. Quer dizer que o fecho de um não encosta no outro e nem o fecho daquele encosta nele. Então, vamos escrever exatamente isso. Então ele é não conexo, então sejam AB tais que os dois são não vazios, vamos por assim. Bom, deixa eu fazer primeiro, depois eu explico isso aí. Dois não vazios e A união com B é o f de x. A fecho com B é vazio. E A inter B fecho é igual a vazio. Então tem todas as condições aqui. Se você quisesse fazer isso aqui sem ser pela contrapositiva, supondo que não é conexo, você simplesmente faz tudo isso que eu escrevi, pega dois caras que fazem isso, mas não fala que eles são não vazios, e no final você conclui que eles são vazios. Portanto, ele tem que ser conexo. Um deles tem que ser vazio, então, portanto, o negócio tem que ser conexo. Eu pus assim. Então, o que você fez? Vamos fazer um desenhinho aqui. Você tem o x, o y. Isso aqui chega aqui num pedaço, né? Não necessariamente é o x inteiro. Mas aí agora eu estou supondo que eu consegui quebrar esse troço aqui em dois pedaços, que é o A, o B, e que
eu tenho essa coisa aqui. Ok, tá bom. Deixa eu só ver se é isso que eu queria fazer. Ok. O que eu vou olhar? Eu vou tentar fazer a seguinte ideia. Eu vou puxar esse pedaço que veio para o A para cá e esse pedaço que veio para o B para cá. Então vou tentar fazer uma divisão aqui. Vou olhar um pedaço, vou chamar de A1 aqui e B1 aqui, que são os caras que chegam em A, são esses, e os caras que chegam em B são esses aqui. E vamos ver se esse negócio dá mutuamente separado no X. Se esse negócio dá mutuamente separado no X, a gente obteve a contradição. Tudo bem? Então, vamos pôr exatamente isso aqui que eu falei. Sejam A1, isso aqui é o F a menos 1 de A, desculpa, F a menos 1 de A, tá certo que eu tinha falado, e o B1 é o F a menos 1 de B. O que a gente tem? Olha, note que nós temos que o A1 e o B1 são diferentes de vazio, porque se isso aqui é toda a imagem da X, toda a imagem da F por X, então, como cada um deles são dois não vazios, tem que ter pelo menos um em cada lado lá. Na verdade é só usar o fato que os dois são não vazios, né? Tipo, e eles estão dando a imagem. O A1 unido com B1 dá o X inteiro. Agora sim, porque isso aqui é a imagem inteira, então todo mundo acabou caindo em algum lugar desse tipo. Então a gente tem aquilo. Falta ver essa parte. Se a gente conseguir ver essa parte aqui, daí acaba. Porque daí a gente vai ter uma contradição com o fato que o X é conexo. Então, certo? Se a gente conseguir mostrar isso, a gente obtém uma contradição, porque você vai ter concluído que o X é conexo, e a única coisa que você sabe do X é que ele é. Você vai obter que ele não é conexo, e a única coisa que você sabe do X é que ele é conexo. Vou mostrar esse aqui, o outro fica como exercício, porque é igualzinho. Certo? Vou mostrar que isso aqui é verdade. Vamos mostrar que A1 inter B1 fecho é igual a vazio. O outro é análogo. E aí eu vou supor, para variar um pouco por contradição esse negócio. Então, vou fazer... O que você tem? Você tem esse cara aqui, vou supor que ele é não vazio. Então, suponho que não. Não. E já pega a testemunha do fato. Então, seja X pertencente ao A1 fecho inter B. B1. Obrigado. Aqui é B1, né? Parece uma vírgula. Ok. Então, em particular, ó, a gente tem que o X está no B, mas a gente também tem que o X está no A fecho. Se o X está no A fecho, aqui eu vou usar, é a primeira vez na demonstração que eu vou usar o fato que isso aqui é espaço métrico, que estou fazendo no caso, não no caso topológico geral. Essa demonstração funciona no caso topológico geral, mas daí você vai ter que usar um pouquinho mais de linguagem de aberto e fechado. Eu quis fazer mais o caso específico de espaços métricos, mas dá para fazer
Isso aqui sem usar o fato que o x e o y são métricos, só usar espaço topológico. Se o x está aqui, existe AN tal que AN converge para x e cada AN pertence a A. Certo? Se alguém está no fecho de um conjunto, tem uma sequência que fica nesse conjunto e que vai para converge para esse cara. Vamos ver agora se esse troço ajuda alguma coisa a gente. Ó. Note que f de AN pertence a A. Aqui é 1. Aqui é 1 e aqui é A. Aqui estava errado antes, mas agora aqui é A para cada N. Certo? Ó. Cada um dos ANs, como ele está no A1, quando você faz o F dele, isso aí vai parar no Azão. Certo? Como F é contínua, eu ia chamar de A esse ponto, mas eu vou chamar de Y para manter uma neutralidade aqui. Existe Y pertencente ao Yzão, tal que a sequência f de AN converge para esse Y, porque a função é contínua e ela leva a sequência convergente. Foi uma caracterização que a gente fez para sequência para função contínua. Vocês concordam que, bom, como eu tenho isso e eu tenho isso, logo y pertence ao A fecho. Certo? Você tem uma sequência inteira dentro de um conjunto, o limite dela pode ter saído do conjunto, mas não escapou do fecho. Só que quem é... existe y, não sei o que lá. Só que vocês concordam que também, como a função é contínua, isso aqui, que eu devia já estar escrito antes, é igual ao f de quem que é a função? X, né? Isso aqui é f de x. Só que o f de x, onde ele mora? No B, porque o x mora em B. XB, como o x mora no B1, f de x mora no B. Portanto, A fecho inter B é diferente de vazio, que é o que a gente não queria. O outro dá exatamente a mesma coisa. Só inverte letra A com letra B. Você fica confuso assim, né? Porque eu fiz por contrapositiva e aí dentro eu fiz por contradição, mas... é isso aí. Em relação à notação, já tem autores falarem mutuamente separados e só separados. Só separados, é. Eu usava só separados antes, mas daqui a pouco a gente vai definir o que é um conjunto ser separável. E aí não tem nada a ver com isso. Então deixei. Ok, então agora a gente já está com a função. A gente já sabe que função contínua leva conexo em conexo. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai tentar agora se aproveitar do fato que a gente sabe bem como é que são os conexos nos reais, para tentar empurrar essa conexidade para espaços outros. E aí um jeito que a gente vai fazer isso é o que a gente chama de conexo por caminho. Vou explicar aqui, aí a gente faz uns desenhos, aí talvez fique um pouco mais claro o que é. Isso aqui é um conceito bem interessante.
Então você vai falar que o espaço ele é conexo por caminho. Se dado dois pontos, tem um caminho entre que liga eles. O que é o caminho que liga eles? Eu não pus o nome aqui, mas você tem uma função contínua que sai do intervalo 0, 1. Aqui no intervalo 0, 1 você considera sempre a topologia, a métrica usual, tá? Então a função contínua que sai do intervalo 0, 1 chega no x, que ela começa no A, termina no B. Então se você fizer o desenho, você tem aqui seu xão, você tem o ponto A, você tem o ponto B. O que é uma função? Qual que é a ideia que você tem que ter de uma função que sai do intervalo 0, 1 e chega aqui? É que ela faz isso. Então você tem um caminho, né, que é o gráfico dessa função, digamos assim, ou a função mesmo, melhor dizendo, que liga esse ponto A no ponto B. Tudo bem? Basta mostrar que existe uma F. Em geral vai ter mais de uma. Bom, na verdade, sempre que você tem uma, você consegue reparametrizar ela, né, fazer alguma coisinha diferente, então você vai ter outras, mas assim, basta que tenha uma que você consegue isso. Não precisa ser por esse caminho, né, pode ser que a imagem seja outra, do tipo, mas é que então, basta que tenha uma. Vamos fazer agora um comentário rápido, que talvez seja a parte mais importante desse negócio aqui. Então, proposição. Opa. Seja xd. Vou já pôr que ele é conexo por caminhos. Vai, conexo por caminhos. Então, eu peguei um espaço métrico, que ele é conexo por caminho, ele tem essa propriedade aqui. Então, x é conexo. Já adianto, não vale a volta. E o fato de não valer a volta é estranho. Ok? Do tipo, essa ideia do conexo por caminho, ela meio que te dá a ideia do que a gente gostaria de que fosse conexidade, em algum sentido, mas ela não é a mesma coisa, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Depois a gente faz o exemplo. Mas vamos começar com esse aqui. Então, se você tiver um conexo por caminhos, ele é conexo. Demonstração. Demonstração você consegue fazer um desenho se você lembra um resultado que a gente fez na última aula. Fixa um ponto X aqui no meio do seu espaço. Aqui você tem um espaço X. Fixa um ponto X aqui no meio. Se você pegar qualquer outro ponto do seu espaço, por exemplo esse aqui, você tem, então, por hipótese, que você tem um caminho que liga ele até lá. Mas lembra o que é isso aqui agora? Olha esse caminho. Esse intervalo, ele é conexo. Porque os conexos na reta real são os intervalos exatamente. Então isso aqui é um intervalo, imagem de conexo a conexo, a gente acabou de fazer. Então, esse troço aqui, a imagem dele é conexa. Então, esse risquinho que eu fiz aqui é um conexo. É um conexo que tem o x e o a. Então, o que você tem? Todos os pontos do seu espaço, existe um conexo que liga ele com x. Bom, mas então o seu espaço é a união desses conexos, que tem um ponto em comum. Então o espaço inteiro é conexo. Aí já acaba. Certo? Vamos escrever isso aí? Quer ver? Mas é exatamente o desenho. Fixe x pertencente a x. Para todo A pertencente a x, existe, por assim, ó, FA, que sai do intervalo 0, 1 e chega em x contínuo, tal que FA de 0 é x e FA de 1 é A. Note que FA do intervalo inteiro é conexo. Lá pela primeira observação do dia, né? Pela primeira proposição, a gente já tem que esse troço é conexo. Bom, mas então, logo, portanto, x é igual à união para os A's pertencentes a x, FA
0, 1. Isso aqui é uma união, o x é uma união de conexos, né? Então isso aqui é uma união de conexos que tem um ponto em comum. Quem é o ponto comum? O x. E para todo A pertencente a x, x pertence ao f. Devia ter dado um nome para isso aqui, que é muito grande esse cara. Ok, é isso aqui. Então, cada um deles é conexo, todos eles têm um ponto em comum, então acabou. Então, o que acontece aqui é... Isso aqui faz isso aqui. Qualquer ponto que você pega, você tem esse caminho, o caminho é conexo, então você já ganha esse negócio aí. Vamos fazer mais uma proposiçãozinha curtinha aqui. E aí começar as partes mais interessantes. Essa aqui? Ó, o que eu estou fazendo, acho que é mais fácil fazer o desenho. Para cada ponto que você pega, você acha esse caminho aqui. Isso aqui te deu essa função, que sai daqui do x e chega até o A. Esse troço inteiro é conexo, certo? Então, esse troço aqui é conexo. Cada um dos seus pontos, você consegue essa função. Então, para qualquer ponto que você faz, você consegue essa função. Então, o seu x inteiro ele é a união dessas minhoquinhas aqui. Cada uma delas é conexa. E todas elas têm um ponto em comum, que é o x. Aí, se você fizer uma união de conexas que tem um ponto em comum, isso aí é conexo. Então, portanto, você consegue concluir que esse troço é conexo. Mesmas condições daquele primeira proposição. Então, eu vou copiar lá. Vai. Sejam x d1, muito para lá, y d2. Aí eu vou pegar os dois conexos por caminho. Caminhos. Seja f de x em y contínuo. Aqui eu vou... bom, para manter o que eu fiz lá, vai... Eu ia falar que o y é conexo por caminho se ela for sobrejetora, mas vamos escrever do jeito que eu fiz lá. Então, f de x é conexo por caminho. É só composta de função contínua usando aquele resultado lá. A gente não precisa provar de novo as coisas. Eu vou fazer só o desenho, que acho que fica mais claro, em vez de repetir o argumento aqui. Mas é só uma questão de compor função. Você tem aqui seu x, aqui você tem seu y. Aqui dentro do y, você tem o f de x. Agora vamos pegar dois pontos aqui. Vou pegar um ponto A e um ponto B. Então, ponto A, ponto B. Se esses pontos estão aqui, você sabe que tem dois pontos aqui desse lado, que é o f a menos 1 de A, o f a menos 1 de B. Aqui só cuidado que a função não precisa ser injetora, então quando eu estou colocando isso aqui é uma espécie de abuso, por entre aspas. Porque isso aqui é um ponto tal que quando você calcula nele da A, esse aqui é um ponto que quando você calcula nele da B. Pode ter mais de um. Escolhe um deles. Tudo bem? Aí o que você sabe por hipótese? Que tem um caminho que liga esses dois. Agora você faz o quê? Você faz a composta desse caminho com essa F que você fez, te dá o caminho aqui. Estamos de boa nisso? Tudo bem? Certo? Se a função fosse injetora, aí você tinha o f a menos 1 exatamente, o f a menos 1 de cada um deles, mas aqui você só pegou um ponto que dá nesses caras. Aí você compõe as funções contínuas, composta de função contínua é contínua, já sai aí direitinho o que você precisa. Certo? Então no final, se isso aqui era o caminho, vamos chamar isso aqui de G, o seu caminho final vai ser o G. Primeiro você calcula com G,
Depois você calcula com a f. Isso aqui vai sair do intervalo 0,1 e vai chegar no y. Então sai legal isso aí. Vamos fazer um exemplo agora. Então, é um ponto que quando você calcula o f, dá A. Porque o Azinho está na imagem da f, então existe esse ponto. Mas não estou falando que ele é único. Assim, tipo, não tem f menos 1. Não tem, seria... Formalmente, isso aqui é um x que pertence ao conjunto inverso Deixa eu usar a anotação certa aqui que eu estou fazendo no curso. Mas assim, se você tiver dificuldade para depois escrever esse negócio, primeiro supõe que a função é injetora, depois que você fez a demonstração com a função injetora, você vai lá e só corrige uns pedacinhos, você vai ver que é pouca coisa que falta. Acho que é o mais instrutivo aí para fazer essa. Vamos fazer um exemplo que é de um espaço que é conexo, mas não é conexo para o caminhos. Então, que daí dá, que não vale essa volta aqui da proposição anterior. Se vocês olharem, a maioria dos livros vai fazer um exemplo aqui nessa parte, que é vai usar seno de 1 sobre x, alguma coisa assim no gráfico. O gráfico de uma função dessa, fazer mais um negocinho. E vai ter uma partezinha ali no meio que ele vai deixar mais ou menos falar assim, é claro, ver que daí não dá certo, mas eu não acho muito claro aquele exemplo. Quer dizer, mas dá muito trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer sem usar aquela função. Vou usar outro aqui, que é um outro exemplo clássico, mas que é um pouco menos comum de se encontrar. Então eu vou chamar esse aqui exemplo do Paint. Eu vou fazer o desenho dele, depois a gente escreve o que diabos é isso. Então é um subespaço do R2. Então você está trabalhando no plano, com a métrica usual normalmente, só que você vai pegar só um pedaço dele. Qual vai ser a ideia? Então aqui vai ter o eixo X, aqui vai ter o X, o Y. Eu vou pegar... Devia manter os nomes que eu pus aqui, vamos ver. Eu faço essa... Vou fazer com duas cores. Isso aqui... Vai ter... Esse aqui... Vou pegar aqui esse... Esse... Dá para enxergar? Parte rosa. Eu vou pegar essa reta em pé, vou chamar de B, só para ficar com a mesma nomenclatura que está na apostila. E a parte rosa, eu vou chamar de A. Então, só para manter uma escala aqui, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 1, aqui é o 1, isso aqui é o meio, esse aqui é um terço, um quarto, aqui no meio vai ter 1 sobre n. Então, o que você está fazendo? Você tem várias retas aqui em pé no 1 sobre n, para n positivo, né? Então, no 1, no meio, no terço, no quarto e por aí vai. Então, tem infinitas retas de assim. Você tem uma reta aqui no 0. Todas essas retas rosas, elas encostam no eixo x. A reta amarela não. A reta amarela ela chega perto, mas eu tirei a origem.
Então, repara que isso aqui vai ter que dar esse quadradinho aqui nessa parte, essas retas, com esse negócio aqui, mas não tem esse ponto. Qual que vai ser a ideia? Esse espaço vai ser conexo, mas ele não vai ser conexo por caminhos. Por que ele é conexo, talvez não dá para entender muito bem por enquanto, daqui a pouco a gente vê. Por que ele não é conexo por caminhos? Porque eu tirei esse ponto. Se eu tivesse esse ponto, ele era conexo por caminhos. Tudo bem? Então, meu espaço é o A união com B, tá? É o A união com B. Então, X A união com B. Vamos tentar ver, então, o que é... Por que diabos esse negócio? Vamos começar com por que ele é conexo. Na verdade, ele é até um pouquinho mais forte, porque ele é um conexo que você consegue dividir em duas partes que são conexas por caminhos. E ainda assim não dá conexo por caminho tudo. Primeira coisa, vai. Vamos pôr umas coisas aqui em cima. Todo mundo concorda com isso aqui, ó? A é conexo. B é conexo. Na verdade, os dois são. Todo mundo concorda que cada um desses pedaços é conexo por caminho, na verdade? Certo? Do tipo, ó, o B acho que é meio fácil porque ele é uma reta só, né? Então você pega dois pontos quaisquer, você liga assim por uma reta. O B, desculpa, esse é o B. O A, o que você faz? Se você pegar qualquer dois pontos, por exemplo, pega dois pontos que estão nas setinhas. Você liga aqui por baixo. Perfeito? Então os dois, tanto A como B, né, tanto o A como o B, são conexos por caminho, estão, portanto, conexos, porque foi o que a gente acabou de provar. Certo? Que conexo por caminho é conexo. Só que agora, repara que... vocês concordam que B está contido no A fecho? Ok? Aí, então isso já fala diretamente que o B e o A não são mutuamente separados. Porque o B está inteiro dentro do A fecho. O B inter A fecho dá não vazio, que pegou o B inteiro. Ok? Bom, mas se você tem dois conjuntos conexos que não são mutuamente separados, a união é conexa. Isso é um exercício que está na apostila na sessão anterior. Então, união de dois conexos que não são mutuamente separados é conexa. Isso inclui o caso que você pega dois conjuntos que têm algum ponto em comum. Tudo bem? Essa é uma generalização daquele que aqui usa. Isso aqui segue, portanto, A união com B é conexo. Só para repetir, isso aqui é um exercício que está na apostila. Se você escrever esse é conexo, e eles não são mutuamente separados, o que nesse caso é implicado por isso, a união é conexa. Ok? Então isso tira já a parte estranha do exercício. Eu sei que dá uma estranheza, que você fala assim, do tipo, nossa, mas para essa parte do argumento eu nem usei que tem essa retinha aqui chegando perto. Usou, só que não do jeito que você espera. Porque se você tirar essa retinha aqui embaixo, você vai ter que o B está no fecho desse cara, e aí, tá bom, você ia ter que eles não são mutuamente separados. Só que eles não são conexos, porque o A ia deixar de ser conexo. Se você tira essa reta. Bom, então você tem isso aqui. Agora vamos tentar argumentar que ele não é conexo por caminhos. Essa aqui é a que a gente tem que fazer um pouquinho de conta para tentar ver. A ideia é mostrar aquilo que vocês esperam. Não pode ter um caminho que liga a parte amarela na parte rosa. Então eu vou tentar fazer o seguinte. Vamos escrever, vai. Senão eu vou ficar falando muito antes de começar a escrever.
Vou supor que tem uma função contínua que liga esse ponto aqui nesse ponto aqui. Na verdade, podia ser qualquer ponto que está desse lado rosa, mas põe aquele lá que é só para fixar. Tá? Então, é uma função contínua que sai aqui, chega naquele ali. Intuitivamente, o que essa função deveria fazer? Ela deveria descer e passar para lá. Só que descer e passar para lá, ela vai ter esse problema aqui. Nós vamos tentar formalizar esse troço, assim, do tipo, por que diabos que não dá para ela fazer isso? Porque, assim, percebe que esse exemplo tem que formalizar essa parte aqui com cuidado, porque, sei lá, a primeira vez que você bate o olho nesse negócio, ele parece muito que não é conexo também. E a gente acabou de provar que ele é conexo, porque a definição é um pouquinho estranha. Então, bom, vamos ver se o conexo para o caminho também isso não é estranho e sai por algum motivo esquisito. Oi? Então, vamos ver por que ela não pode dar a volta e por que ela não... Bom, o que acontece aí? Ok? O que eu vou fazer? A gente vai marcar exatamente o local do problema. Porque na hora que você começa a escrever esse negócio, você percebe que, tipo... Por que isso aqui é um pouquinho chato? Eu estou supondo que existe essa função. Você sabe que se a função descesse assim retinho e viesse para cá, você ia ter um problema ali com certeza. Mas assim, mesmo assim você não consegue falar que essa função fez isso. Porque essa função pode vir para cá, depois ela pode voltar, ela pode vir de novo, voltar. Então vou primeiro tentar marcar o momento que essa função ia dar problema. Qual que é essa função que essa função daria problema? Quer ver? Ó? Seja alfa igual sup do x 0,1 tal que f de 0 até x está... Eu já vou explicar o que eu estou fazendo. Intuitivamente, o que eu quero fazer aqui é, eu quero pegar o momento mais longe em que a minha função ficou inteira dentro do B. Ela começou no B, ela começou no ponto que está lá na parte amarela. E eu quero ficar mantendo dentro do intervalo o máximo possível enquanto ela fica dentro do B. Cuidado que assim, tipo, eu estou fazendo inteiro dentro do B, né? Se ela foi para o A e voltou, já saiu. Tudo bem? Então, o que eu fiz? O f do 0 até o x ainda está inteiro do B. Vamos só ver que esse supremo está bem definido. É limitado por 1 e é não vazio porque o 0 está aqui dentro. Beleza? Então esse alfa está bem definido. Então esse alfa está agora me dando a ideia do que seria o alfa que... Assim, intuitivamente, de novo falando, o alfa deveria dar aqui. O f de alfa deveria dar esse ponto. Não vai dar. Ok? Mas vamos ver agora o que acontece. Vamos tentar ver qual que é a contradição. A gente vai obter uma contradição agora com esse troço. Por que é limitado? Porque eu peguei o x dentro do 0,1. Cuidado que o meu x é real aqui. Certo? Beleza? O que vai acontecer? Qual que vai ser a contradição? Como esse alfa... Todo mundo concorda que o alfa não será limitado, mas ele pertence ao intervalo 0,1. Então, está definida a f de alfa. Eu vou olhar onde é que está o f de alfa. Se o f de alfa está em A ou se o f de alfa está em B. A gente vai ver que os dois casos são impossíveis e aí é essa a contradição. Certo? O alfa está no intervalo 0,1. Portanto, está definido o f de alfa. Portanto, o f de alfa pertence a x. Se o f de alfa pertence a x, ou ele está em A, ou ele está em B. Vamos tentar ver então o que acontece. Não lembro qual... Tem um caso que é fácil e outro caso é um pouquinho mais chato. Então vamos... Eu não lembro qual que é qual, então vamos fazer o caso f de alfa pertence a A. E obter uma contradição. F de alfa pertence a A. O A é a parte rosa, então meu f de alfa está em algum lugar para cá, por exemplo.
Ok, esse é o fácil. Hã? F de alfa não deveria estar em B? Não necessariamente, porque você. Ou você já. Não, porque se o B fosse fechado, sim. Mas o B não é fechado. Que justamente está assim esse ponto. Quer dizer, ele não é fechado em R2. Mas... Bom, ele não é fechado aqui também, mas. Eu não tenho como afirmar isso aí, que ele obrigatoriamente está em B. Porque percebe. Desculpa, talvez seja isso que está fazendo a confusão. Se isso aqui fosse um máximo, eu concordo com você. Porque É sup. Do tipo, tudo bem? Ok? Então agora o que eu vou fazer? Vamos supor que o f de alfa caiu no A. Agora, olha o seguinte. Esquece um pouco que a gente está no pente. Pensa que a gente está no R2 mesmo. Assim, esquece. Então, esse ponto voltou a aparecer aqui. É isso que eu quero só fazer. Se esse ponto está aqui, eu sei que esse alfa, o f de alfa não é esse ponto, porque esse ponto não está no meu espaço X. Essa coluna aqui é um fechado em R2. Se você está num ponto que está fora desse fechado, tem um aberto em volta dele que não encosta nessa reta. Eu vou pegar essa bola. Ela não pega a reta inteira, mas então em particular ela não pega o B. Tudo bem? O argumento para você falar que existe esse R é porque você consegue pegar uma bola que não encosta na reta inteira vertical, em particular não vai encostar no B, que o B está dentro da reta. Essa é a justificativa do porquê que você consegue pegar esse cara. Mas agora, olha o seguinte. Isso aqui é uma bola aberta que está inteira dentro... Desculpa. Isso aqui é uma bola aberta centrada no f de alfa. F é uma função contínua. Então a imagem inversa desse aberto tem que ser um aberto. Qual que vai ser o truque? Deixa eu só explicar antes de começar a escrever. Se você está com um aberto aqui e você volta para cá, um aberto... Vou fazer um desenho aqui. Aqui está reta. Eu achei aqui meu f de alfa. Achei uma bolinha aberta em volta dele. Imagem inversa desse cara, aqui está o alfa, que está no meu intervalo. Um aberto em volta dele é uma coisa desse tipo. Tem ponto para cá, certo? Esses pontos para cá, onde que eles têm que chegar? Eles têm que chegar em B, certo? Porque o alfa é o primeiro que não pega. Contradição. Entenderam o que aconteceu? Então vamos... Mas é esse desenho aqui, do tipo, vamos escrever esse desenho. Ok, então... Como o f é contínuo, f a menos 1, agora vai ficar feio, né? F a menos 1 de BR F alfa é um aberto em torno de alfa. Aqui tem um momento mais chatinho, porque assim, esses abertinhos em volta do ponto no intervalo 0,1, isso é verdade que pega alguém para a esquerda se o ponto não for o zero. Se o ponto for o zero, os abertos dele não tem ninguém para a esquerda. Mas eu sei que o alfa não é o zero, certo? Porque o alfa, f de alfa dá em A, e o zero dá em B. Tudo bem? Então por isso eu sei que... Então como o alfa é maior que zero, pois f de alfa pertence a A e o f de zero dá em B, existe a y pertencente a isso aqui,
Vai de novo esse troço inteiro. BRF. Aqui você poderia ficar fazendo um argumento com epsilon e delta, mas eu acho que é mais fácil você pensar o que está acontecendo. Tipo, então existe um cara em volta desse aqui com y menor que alfa. Mas isso é uma contradição. Pois f de y pertence a B. Certo? Ó. Isso é contradição porque o f de y pertence a B porque ele é menor que o alfa e você pegou uma bola que faz isso aqui. Então aqui é altamente recomendável você não tentar entender o que está escrito primeiro, você tem que tentar entender o que é o desenho primeiro, que eu acho que é bem mais fácil, e depois volta para esse aqui. Então a gente já sabe que o f de alfa não pode estar no A. Então ele deveria estar no B, né? Vamos ver que também no B ele não pode. Então só marcar aqui, né, que ficou uma contradição. Agora f de alfa pertence a B. Então, esse aqui é o caso em que a gente parou aqui, ó. O f de alfa está aqui desse lado. Deixa eu só pensar um pouquinho o que eu quero fazer. Ok. Qual que vai ser a contradição aqui que a gente vai obter? A questão aqui é o seguinte. Esse alfa, ele está parado. Vou fazer um desenho com zoom aqui. Aqui é o ponto com problema. Por menor que seja a distância, a gente dá mais um, isso aqui acaba ficando aqui, o f de alfa daqui. Ele está longe do zero. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu consigo pegar uma bola aberta em volta desse cara aqui, ó, de forma que essa bola não encosta aqui embaixo. Porque aqui embaixo que me dá um pouco de confusão, que parece que as coisas deveriam grudar. Pega uma bola que não encosta nesse eixo. Então vou fazer essa aqui. Só que eu sei que um pouquinho depois desse alfa, ele tem que cair do outro lado. Tem que cair no eixo X. Na parte A. Só que como é que é a parte A dentro dessa bola? Vamos fazer um zoom dela aqui de novo aqui fora. A bola, ela enxerga esse negócio assim. Tá aqui o F alfa. E um monte de retinho aqui. Não tem mais esse eixo X aqui, porque eu fiz essa bola não encostar aqui. Só tem essas coisas. Aqui dentro, cada uma dessas retas é uma componente conexa. Elas não estão se misturando mais entre esses pedaços. Beleza? Eu vou usar essa informação agora na minha demonstração. O que vai acontecer? Então, primeiro, F alfa está em B, então seja R positivo, tal que a bola de raio R centrada no F alfa, inter. Agora você não pode falar que a inter A é vazia, porque não dá. Ele está no B e o B está no fecho desse troço. Mas eu quero que o eixo X seja vazio. Então, inter, isso aqui, cadê? Como é que eu faço eixo X? Assim, né? X0, X pertencente aos reais. Isso aqui dá vazio.
Então, essa bola centrada no F-alfa não dá... não tem ninguém do eixo X. Então, F a menos 1 dessa bola, PR F alfa, deixa eu só... Então, PRF alfa é aberto. Vou usar isso. Note que existe, vamos chamar isso aqui de beta, talvez, beta pertencente a esse troço aqui, F-1 de B, R, F alfa, tal que F de beta pertence a A. Porque o que você tem? Você tem aqui o seu alfa, você achou um aberto em volta dele, esse aberto em volta dele tem que ter alguém que saiu desse conjunto do supremo, porque se isso aqui inteiro tivesse dentro do seu conjunto, dos que caem dentro do Bzinho, do Bzão, o seu supremo era maior. Tá ok? Tipo, então tem que ter alguém para lá. Tem o caso do 1, que é um pouquinho mais chato, que não vai ter ninguém depois, mas o caso do 1 é se o alfa for igual a 1. Mas se o alfa for igual a 1, quer dizer que o F de alfa cai em B. Só que aí... cai em A, desculpa. E aí você tem que, então, o F beta está aqui dentro. O 1 estaria aqui dentro. Então, não tem contradição com isso aqui, né? Não é um problema. Você tem que explicar. O argumento para ele ter é diferente, mas a conclusão é a mesma. Então, vamos deixar assim que você tem alguém ali dentro que cai no A. Então, vamos voltar nesse desenho aqui que acho que fica mais fácil. Você tem aqui o seu F alfa. O seu F beta está em alguma dessas retas aqui, ó. Concordam? Só que agora olha o que aconteceu. Você tem que... esse troço aqui... queria fazer... Eu devia ter feito um pouquinho mais cuidadoso aqui esse pedaço. Eu não quero só que esse troço seja aberto. Eu vou escrever quase a mesma coisa que estava escrito aqui, só que eu quero deixar... é porque senão eu vou ter que fazer mais uma conta depois. Seja I aberto em 0,1, tal que alfa pertence a I, que esteja contido em F a menos 1 do BRF alfa, assim. É porque é o seguinte, quando você pega a imagem inversa desse aberto, a imagem inversa desse aberto é um aberto, mas ele podia ser dois abertos disjuntos, e eu quero usar a conexidade dele. Mas se ele é um aberto em volta de um ponto, você consegue um intervalo aberto, que daí com certeza é conexo,
em volta desse cara que cabe lá dentro. Então eu vou ter que diminuir. Eu devia ter diminuído que eu esqueci. Entenderam o que eu falei? Ó? Você tem um troço aqui, você tinha aqui o intervalo 0,1. A imagem inversa desse aberto poderia ser um intervalinho aqui e um intervalinho aqui, dois disjuntos. Eu vou apagar essa parte e vou pegar só essa. Tudo bem? Aí agora tudo que eu falei antes continua sendo verdade, só que vai ter uma informação nova a mais. Então o que você vai ter? Note que existe beta pertencente a I, tal que f de beta pertence ao lado de cá, ao lado do A. Por quê? Porque o alfa era o supremo dos que ficavam dentro do lado do B, então tem que ter pelo menos alguém depois que passa ele para o outro lado. E agora sim, a gente voltou para esse desenho aqui. Só que você nota agora que aconteceu o quê? Você tem que o beta e o alfa estão nesse I. Alfa e beta pertencem a I. I é conexo. Mas o F do I não é conexo. Aí agora aqui para escrever essa parte mais chatinha, mas vamos só entender o que está acontecendo aqui no desenho. O F de alfa está nessa reta vertical, o F de beta está numa dessas retas verticais. E o F do I está inteiro dentro dessa bola. Essa bola são um monte de retas verticais sem nenhuma conexão entre elas. Então não dá para... A componente conexa desse F alfa é essa reta inteira. A componente conexa desse F beta é essa reta. Não tem mistura. Então eles vão cair em duas componentes conexas diferentes. Só porque o F de I cai dentro desse intervalo, cai dentro dessa bola. Não tem aquela... Não tem o eixo de baixo, por isso que não dá confusão. Ah... Não, então, mas é para a componente conexa dentro de... Se você pensa isso aqui só olhando dentro dessa imagem aqui. Eu restringi meu domínio. Restringi essa bolinha, mas então eu restringi ao meu domínio. Todo mundo que cai dentro desse intervalo I, cai dentro da bola. Pela continuidade. Na continuidade, a reta fica aqui dentro dessa aqui. Está fora do eixo X. Ah, não, por cima também não tem, porque elas, para cima eu limitei elas por 1, eu não fiz um desenho, mas não ia dar para fazer por cima. Elas teriam que sair da bola. Isso. A componente conexa desse cada um desses aqui é simplesmente essa reta aqui. Basicamente, o que você pode usar aqui é simplesmente pega o conjunto daqui para cá aberto, daqui para cá aberto. Isso aqui são dois que falam que só dá para ficar com esse cara aqui. E a gente consegue fazer esse. Como é que se garante que o F de alfa está em A naquele caso, ou F de... O F de alfa tem que estar ou no A ou no B, porque o meu X tem essas duas partes, ó. Porque o A união com B é o X inteiro. Eu sei que o F de alfa está no X, então ele está no A ou ele está no B. O que eu mostrei é que a primeira, se você supõe que ele está no A, deu uma contradição, e aqui eu estou conseguindo pegar, que é o que eu acabar agora, que se ele estiver no B, é uma contradição também. Então ele não pode estar nem no A nem no B, então tá tudo errado. Poderia usar um argumento parecido só que com o ínfimo? Ou essas retas verticais iam atrapalhar? O ínfimo... Aí eu acho que você teria que pegar o ínfimo tal que do X até o 1 está inteiro dentro do A. Eu acho que vai dar exatamente o mesmo argumento. Mas funcionam essas retas verticais do problema? Fica mais difícil fazer o desenho, né? Porque você vai ter que o seu alfa, você não sabe onde é que ele está, né? Ele pode estar nessa reta ou ele pode estar nessas. E aí o desenho fica um pouco mais chato, você vai ter que fazer dois casos. Acho que fica um pouquinho mais complicado. Esse aqui você sabe onde ele está com certeza. Que é mais bonitinho, acho que pelo menos pro desenho. Provavelmente na hora que você escrever é a mesma coisa, mas o desenho é mais fácil. Mas... Tudo bem? Ok? A contradição foi você encontrar imagens de um conexo
não é conexo. A imagem de um conexo que não é conexo, exatamente. Por uma função contínua, sim. Vamos poder simplesmente mostrar que é possível que f de alfa seja contínua e que f de alfa mais epsilon pertence a. Eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui. Tipo, é que eu só não usei a anotação de fazer para abrir pelos epsilons e pelos deltas, mas eu acho que é exatamente a mesma coisa. É que se você começar a escrever muito com detalhe desse jeito que você está falando, provavelmente você vai ter mais problemas, que você vai ter mais casinhos para ficar analisando ali. Tipo, acho que esse jeito fica um pouquinho mais limpo, mas eu não tenho certeza. Talvez não. É impossível, né? Você pegar um f de alfa mais epsilon e você consegue encontrar uma distância que é menor que a distância entre f de alfa e f de alfa mais epsilon. Ok, acho que sim. Então, é impossível ser contínua. Ok, aqui acaba essa parte. Vamos fazer umas aplicações que tem disso aqui. Todas as aplicações que vocês já conhecem. Então isso aqui tira alguns resultados lá de cálculo 1. Por exemplo, então, posição seja conexo em f de x em r. Oi. Vamos supor, ao mesmo tempo que o alfa é supremo de um conjunto ínfimo do outro, Consegue, só que tipo, ele é o ínfimo do complementar aí desse conjunto, mas dá. Bom, isso aqui eu não preciso nem escrever, porque basta você lembrar os resultados, certo? Ó, você vai pegar uma função que sai de um conexo, ela é contínua e chega nos reais. A imagem dessa função, conexa. Foi a primeira coisa que a gente provou hoje. Imagem de conexo é conexo, aí acabou. Mas eu não quero concluir isso, eu quero concluir que é um intervalo. Mas na aula passada a gente caracterizou os conexos dos reais, os conexos dos reais são exatamente os intervalos. Certo? Só misturei esses dois resultados. Imagem de conexo é conexo, conexo nos reais é intervalo. Tudo bem? Isso aqui você vê no curso de cálculo 1, só que fica com uma outra anotação, né? Do tipo. Vamos tirar assim, ó, como corolário. Que é teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário. Seja f de r em r contínua e sejam AB pertencentes a R com A menor que B. Dado Y pertencente a R com coisa chata, porque eu não sei para que lado está indo a função. Como é que eu escrevi isso aqui? Eu pus assim, fica um pouco mais fácil. Mas deve complicar o resto, né? Porque daí depois...
R com f de A menor que Y menor que f de B, existe x pertencente a R, na verdade entre A e B, tal que f de x é igual a y. É que esse aqui ele é chato de escrever porque você não sabe as ordens, mas se você tem, basicamente o que você fala se você tem uma função contínua que sai dos reais e reais, você tem dois pontos na imagem, qualquer coisa que está entre esses dois pontos, você consegue alguém entre os dois pontos originais, cuja imagem dá naquele cara. Vamos fazer um desenho. Você tem um ponto, ponto, você tem uma função assim, isso aqui deu um valor aqui, deu um valor aqui, qualquer valor que você pega no meio, tem alguém que dá exatamente aquele troço que você pediu. Teorema do valor intermediário. Certo? Tem outro jeito de enunciar, mas a ideia é essa aí. Isso aqui, repara, é um corolário daquele lá. Você tem o quê? Você tem uma função que sai dos reais nos reais, os reais é um intervalo, então ele é conexo, então a imagem é um intervalo, via aquele resultado lá. Então, dado qualquer dois pontos que você tem na imagem, vai ter qualquer ponto intermediário tem que estar lá dentro também. Simplesmente porque é intervalo. Definição de intervalo observando que as coisas são conexas. Certo? Ou se você quiser usar aquela proposição de um jeito mais limpo que isso aqui, função contínua leva intervalo em intervalo. Não sei que tipo de intervalo em que tipo de intervalo, mas leva intervalo em intervalo. É o que está escrito aqui. De uma maneira um pouco mais complicada, simplesmente porque ela leva conexo em conexo, e os conexos são exatamente os intervalos. Vamos fazer uma aplicação. Uma coisa um pouquinho diferente. Então, não existe uma função contínua bijetora com inversa contínua entre R e R2. Isso quer dizer que eles não são homomorfos. Tá? Então, lembrando o homomorfismo, o que é uma função contínua bijetora com inversa contínua. Tá? Então, vamos afirmar que esse troço não existe essa função. Repara que esse tipo de afirmação em geral, pelo menos formalmente falando, ela deveria ser mais difícil que mostrar as afirmativas, né? Porque afirmativa você vai lá, pega a função e exibe. Mostrar que não existe uma função, do tipo, qualquer uma que você pudesse pegar não ia dar certo. Então, é outro tipo de afirmação. Tudo bem? Vamos tentar ver essa aqui, porque isso aqui é verdade. Esse aqui tem um truque bonitinho para fazer essa. Ó, vamos fazer um desenho. Vou fazer ele em pé porque fica um pouquinho mais fácil. Supõe que você tem uma função que sai daqui, dos reais, e chega no R2, que seja contínua e bijetora. Cuidado que existe função contínua sobrejetora. Não vai ter bijetora com inversa contínua. Tudo bem? Tem curvas de piano que vocês podem procurar depois que dá para fazer esse tipo de coisa. Então, sobrejetora dá. Injetora, eu acho que não também, mas sobrejetora. Você consegue sair do R e chegar em R2. Continuamente. Tudo bem? Dá para fazer o intervalo 0,1 no quadradinho 0,1, isso com certeza. Para o R2 acho que também. Tudo bem? Qual que é a ideia? Supõe que você tem essa função. Estou supondo que eu tenho uma função que sai daqui e chega aqui. Contínua, bijetora, com inversa contínua. Agora eu vou fazer uma sacanagem. Qual que vai ser a sacanagem? Eu vou pegar aqui no R2 e vou tirar um ponto. Pode ser qualquer um. Em geral o pessoal tira origem por motivos psicológicos. Tipo, tira origem. Tudo bem? Na hora que eu tiro a origem, o que acontece? Olha quem que é o ponto que chegava nesse cara.
O ponto que chegava nesse cara agora é um ponto aqui. Agora eu não posso falar que é a origem aqui, porque eu não falei que minha função levava a origem na origem. Tudo bem? Mas então, esse ponto aqui fez um buraco, aqui fez um buraco. O problema é que esse buraco não faz muita diferença do ponto de vista de conexidade. Esse faz. Todo mundo concorda que esse espaço sem um ponto continua sendo conexo? Porque é conexo por caminhos. Certo? Dado qualquer dois pontos, por pior que seja, você consegue dar a volta no buraco. Se você quiser fazer um argumento formal disso aqui, escrever, eu recomendo que você não faça, mas se você quer fazer o argumento assim, formal do que é que você faz esse caminho assim, do tipo que você faz ligando pelos eixos. Que aí sai bonitinho. Tudo bem? É o que dá menos conta. Tudo bem? Então esse continua sendo conexo. Esse de cima não é mais conexo. Certo? Agora vamos olhar o que você escreveu. Se você tinha a sua função que era bijetora, contínua, escambau, todas essas coisas, essa função, na hora que eu tirei o ponto certo de cada lado, a restrição dela, esse pedaço, continua sendo contínua, sobrejetora e tudo bem. Certo? Só que agora ela leva um não conexo num conexo. Isso pode acontecer. Então olha de baixo para cima. A inversa dela. Levou um conexo num não conexo. Não pode. Tudo bem? O que explica que, então, talvez o jeito mais bonitinho de fazer é fazer a F fazer isso, né? Para eu chegar num conexo, num não conexo no final. Vamos escrever essa aqui, porque depois, na hora que você faz... O desenho é esse, mas como o desenho é estático, não tem qualquer a ordem que eu fiz a coisa, pode ser que você caia num problema. Então, vamos escrever isso bonitinho. Fala. Não. Vou comentar isso aí. Em R, sim. RN, qualquer RN em R é esse argumento. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Vamos lá. Então vamos pegar, suponha. O resultado é verdade, mas não a demonstração. Isso que eu quero dizer com não, hein? Então aqui já apareceu que é melhor eu fazer isso aqui. Ó. Vou fazer de FR2 em R. Só para não ter que pegar a inversa no final. Contínua, bijetora, com inversa contínua. Acabei escrevendo o que é a definição de ser um homomorfismo. Eu quero pegar esses dois pontos. Agora, como inverter a coisa, eu posso começar com a origem no R. Então, seja x pertencente ao R2. Vocês deixam eu colocar só a variável ter duas coordenadas? Tipo, eu não preciso escrever em xy. Né? Tipo, é um ponto P, que acho que motivos psicológicos fica melhor. Seja P pertencente a R2, tal que f de P é igual a 0. Escolhi o 0 porque, assim, note que... Agora, vamos escrever isso aqui direitinho. Eu quero pegar a restrição da F jogando fora os pontos certos. Então, vai ser F restrita a R2 menos... Quem que é o ponto que eu joguei fora? É o P. Que sai daqui e chega em R menos a origem, é um homomorfismo. Na verdade, eu só vou usar aquela contínua, mas ela é um homomorfismo. Tudo bem? Porque restrição de função contínua é função contínua. Aí você tem o quê? Contradição. Pois R2 menos P é conexo. Se quiser argumentar é porque ele é conexo por caminhos. E R menos o 0 não é. Faz o argumento de cada lado, né? Do tipo, esquece que eu tirei o 0 aqui,
É contínua, certo? Tiro o ponto aqui, ela é sobrejetora. Certo? Do tipo, bota assim, então, tipo, esse lado ficou contínuo. Agora, desculpa, ela é injetora. Bom, ela era injetora, restrição de injetora, injetora. Tirando esse ponto aqui, agora ela é sobrejetora. Certo? Então ela tem inversa. Agora olha a inversa saindo aqui, ela é contínua, porque eu só estou restringindo a anterior. Aí botando isso aqui, ela é injetora, então ela mostra que elas são. Tudo bem? Então eu tenho esses dois aí. Voltando na pergunta, eu não consigo fazer esse argumento, por exemplo, fazendo R2 com R3. Então, quer ver? Vamos ver qual que seria a dificuldade. Ó. R2, R3. O que eu sei? Como é que eu faço para o R2 deixar de ser conexo? O R2 deixar de ser conexo, um jeito de fazer é você fazer uma reta, assim, por exemplo, quebrando em dois pedaços. Eu posso fazer uma curva fechada, que daí você tem um pedaço de dentro, um pedaço de fora. Isso tudo deixa o R2 não conexo. Tudo intuitivamente falando aqui que eu estou fazendo, tudo bem? Só que o que acontece agora aqui desse lado? Esse lado, eu sei que se eu fizer essa curvinha, continua conexo. Eu sei que se eu tirar uma reta, continua conexo. Só que eu preciso passar daqui para cá. Na hora que eu pegar essa reta, por exemplo, eu falo, pega essa reta, olha a imagem dela e tira aqui desse lado. Por que a imagem da reta não é um plano? Se a imagem da reta fosse um plano, ela ia deixar aqui num conexo também. Aí você fala, não, mas dá para provar que ela não é um plano. Mas tudo bem, então por que ela não pode ser uma superfície fechada? E você tirou. Do tipo, todos esses argumentos que a gente está fazendo assim, não, mas deve dar para provar isso. O todo deve dar para provar isso exige uma ferramenta um pouco mais elaborada do que a gente está fazendo aqui. Aqui no caso anterior, você está levando ponto em ponto. Ponto em ponto vai porque é ponto. Entendeu? Aqui a gente ia precisar de uma coisa. Eu não consigo levar uma coisa que quebra o plano em dois pedaços numa coisa que quebre o R3 em dois pedaços. Tudo bem? Do tipo. Aqui a gente precisa de um pouco mais de. É verdade. O R2 e o R3 não tem homomorfismo, mas é mais difícil de mostrar. Para fazer esse argumento aqui, se eu trocar o 2 por N, se eu manter o R, dá beleza. Todos ok? Pode fazer N com N mais 1, vai dar... Acho que sim. É que eu tô pensando, tipo, toda a demonstração que eu tô lembrando agora vai de diffeomorfismo, mas não, acho que tipo, dá. Não, é que se eu pedir diffeom, aí eu tô pedindo mais, né? Tipo, aí não existe um diffeom. Mas é que com o diffeom a demonstração é mais fácil, mas não nesse curso. Certo? Deixa eu pensar. Tá. Tem uma demonstração que fica fácil para fazer para R2 com R3. Mas eu preciso de um pouquinho mais de ferramenta que vocês vão ter no curso de topologia. No curso de topologia vocês vão ter uma ferramenta aqui, que é o grupo fundamental. Você consegue ver que o R2 e o R3 dá certo, acho. Por quê? Mas é algo interessante. O que vai acontecer lá, por exemplo, vai acontecer que você vai ter um troço, não convém aqui explicar o que é, mas que em algum sentido é uma generalização de conexidade. Não é exatamente isso, mas é uma generalização de conexidade. E aí você vai ter que o R2 e o R3, na hora que você tira um ponto aqui e um ponto aqui, faz diferença. Que no R3, menos um ponto, ele continua com essa mesma coisa, e o R2 não, ele muda. Que é o grupo fundamental. O grupo fundamental aqui, tirando um ponto, ele deixa de ser trivial e aqui ele continua sendo trivial. Então, isso é a demonstração do R2 com R3. Mas, de novo, eu precisei de uma ferramenta nova.
que é mais complicado, e já sai completamente do curso de expostos métricos. O que eu estou fazendo? Dá tempo de eu acabar aqui. Vamos fazer os últimos aqui. Eu quero fazer uma proposição e um exemplo só. Ah, não, pera, são 2 exemplos. Acho que dá para fazer. Não, nada disso. Espera aí. Então, todo um texto grande para escrever o seguinte. Suponha que você tem o X conexo e você chega no conjunto Y. E nesse Y tem um conjunto A qualquer lá dentro. Está aqui seu X, está aqui seu Y, está aqui seu conjunto A, que eu não tenho nenhuma hipótese sobre ele. Mas o seu X é conexo. Aqui que é o importante, a sua F é contínua. Aí agora imagina que você tem um ponto que chegou aqui. Então esse aqui é meu pontinho que caiu dentro do A. Eu tenho um ponto B que caiu fora. Com certeza tem um ponto que caiu aqui, que caiu na fronteira desse conjunto A. Se você caiu dentro do conjunto, caiu fora do conjunto, em algum momento você passou pela fronteira do conjunto. Se você partiu de um conexo. É isso que está falando. Tudo bem? Acho que o enunciado é meio intuitivo, né? Mas vamos ver como é que você faz essa demonstração. Por que eu fiz isso? Tá bom. Vou variar um pouco, suponho que não. Se você supõe que não, então isso quer dizer que o f de x inter fronteira de A é igual a vazio. Isso aqui é exatamente falar, supor que não. Eu vou pegar, então, vou dividir o meu x, meu y em 2 pedaços. Parte de dentro do A, parte de fora do A. E vou usar essa divisão no x. Então, ó, quer ver? Ó, considere U igual a f a menos 1 de y menos a e v igual a f a menos 1 de a. Peguei todo mundo que cai fora do A e todo mundo que cai dentro do A. Como não tem ninguém que vai cair na fronteira, de fato, esse conjunto aqui ele tem que ser o x. O x é a união desses dois caras.
só ver uma coisinha, porque eu achei que eu tinha que fazer uma coisa um pouco melhor. Não. Ah, não, desculpa, eu não quero fazer. Deixa eu arrumar aqui, vai. Eu pensei, eu ia fazer a contração no X, mas eu quero fazer a contração no Y. Deixa eu pegar. Eu vou pegar f de x. Inter A. E o V é f de x menos A. Deixa eu ver. Trabalhei só na imagem. Isso, tá bom. Note que f de x é igual a u unido com v. Aqui eu peguei todo mundo que está dentro do A, aqui eu peguei todo mundo que está fora do A. Então, isso aqui você tem esse pedaço. Então, você fazendo no nosso desenho, você pegou a imagem do x e levou numa coisa dentro do y, e essa coisa dentro do y eu separei em dois pedaços, que é esse pedaço que encosta no A e o pedaço que encosta no B. Ok. Vamos ver que U e V são mutuamente separados. De fato, se existe A pertencente a U fecho inter V, certo, mostrar que eles são mutuamente separados quer dizer que o fecho de um não encosta no outro. Então, eu vou fazer do U com o V. O que isso quer dizer? Você teria um ponto que está no fecho disso aqui, mas está aqui também. Então, você teria que então, A pertence, porque ele está no fecho do U, ele está em particular no fecho do A. E ele estaria aqui também, ele estaria, como ele está no V, ele está fora do A. A com A não pertencente a A. Isso aqui implica, portanto, A pertence à fronteira do A, mas ele está no f de x, tá? Ó, ele está no fecho por causa dessa parte, e ele está no f de x porque ele está aqui e aqui, né? Os dois estão dentro do f de x. Mas você está então falando que ele está no fecho e não está no conjunto. Se ele está no fecho e não está no conjunto, ele está na fronteira. Mas a gente supôs que a fronteira não tem ninguém. Contradição. Se você tiver que o A, esse é o caso primeiro, o outro caso é U inter V fecho. Se você tivesse isso, então o que aconteceu aqui? Você vai ter que o A pertence a U e A pertence ao fecho daquele troço ali. Bom, se ele está no fecho daquele troço, ele está no fecho desse cara aqui. Y menos A fecho. De novo, você vai ter que o A... aqui é o A. Você tem que o A está na fronteira.
Então dá exatamente a mesma contradição. Portanto, A pertence à fronteira do A, inter f de x. Isso não pode acontecer. Então você tem que esses dois conjuntos são mutuamente separados. Então você tem que a imagem da f tem dois conjuntos mutuamente separados. Na hipótese, está falando que os dois são não vazios. Certo? Porque aqui está escrito alguma coisa. Quer ver? Ó? Esse ponto está no U. Esse ponto está no V. Bom, mas então a imagem... Então, portanto, f de x não é conexo. Que é uma contradição, porque o x é conexo, então a imagem de conexo por conexo é conexa. Tem mais 2 negócios para fazer, mas eu faço na próxima aula, que agora senão vou ter que fazer muito corrido. Tudo bem? Então esse fecha. Acrescentando mais esses 2 coisas que eu quero falar, a gente termina a parte de conexidade. Aqui? Vamos ver, porque eu tinha que ele estava no V fecho, ele está aqui. Isso aqui está contido no y menos a. E eu estava supondo que ele estava no fecho disso. Então o fecho disso está contido no fecho disso. Certo? Tudo bem? Então, é isso aí. Na próxima aula eu acabo essa parte de conexidade. Sabe que eu não lembro qual que é a ordem que eu estou fazendo. Talvez compacidade, mas eu não tenho certeza.